Drogas da ONU adverte: o Brasil está profundamente envolvido no tráfico e na produção de cocaína. Segundo o relatório, o Brasil é o campeão mundial no fornecimento de éter e acetona usados para fazer a droga. Um reflexo disso é que nas grandes capitais do país, como no Rio e sobretudo aqui em São Paulo, a Polícia Federal bateu um recorde no ano passado na apreensão desses produtos químicos e da própria cocaína. Para chegar a este recorde, a Polícia Federal trabalhou duro. Só no ano passado, 2 grandes apreensões, uma de 150 quilos de pasta básica e outra de mais de 300 quilos de cocaína já refinada, levaram à descoberta de uma grande rede internacional de traficantes no Brasil. Nesta sala está guardada toda a cocaína apreendida pela Polícia Federal em 86. São 600 quilos, como você vê, distribuídos por toda parte aqui dentro, em pequenos sacos de 2 a 4 quilos como este aqui. Todo esse volume vale uma verdadeira fortuna. São 600 milhões de cruzados no mercado do narcotráfico. O trabalho da Polícia Federal não parou nas apreensões. Enquanto esta sala ia ficando cada vez menor diante do volume de droga, este homem colecionava informações e detalhes. O delegado Roberto Precioso alinhavou cada uma das coincidências e, numa investigação inédita na história policial do país, a chamada Operação Condor, descobriu a maior rede de traficantes que já operou no Brasil. A polícia acredita que a quadrilha é responsável por pelo menos 70% da cocaína que passa pelo território brasileiro. A quadrilha, que atua em 7 estados, tem o apoio natural dos 4.800 quilômetros de fronteira do Brasil com a Bolívia, Peru e Colômbia. E tem ainda uma estrutura milionária: caminhões, aviões e fazendas. O seu produto mais lucrativo não é o tráfico da droga em si, mas o comércio ilegal de éter e acetona, as matérias-primas básicas para o refino da cocaína. Este inquérito está caminhando, se concentrou nele todas as partes envolvidas, você viu pelo próprio bolotário, e com isto talvez se possa conseguir melhores provas, melhores dados e a justiça ter meios para colocá-los todos na cadeia com esta quadrilha que vem trazendo tanta intranquilidade em vários estados brasileiros. Na reportagem de amanhã, você vai conhecer em detalhes o grande esquema dessa quadrilha para a produção da cocaína. Os contras nicaragüenses traficaram cocaína para financiar compras de armas. A denúncia foi feita pela revista americana Newsweek, que entrevistou numa prisão de Miami 2 traficantes ligados aos contras. Segundo a revista, os rebeldes nicaragüenses tiveram apoio da CIA, Central de Informação, e da Agência Americana de Combate às Drogas. Os 2 órgãos públicos disseram que a informação não é verdadeira. Uma missão de paz pela América Central. A Operação Condor da Polícia Federal descobriu o amplo esquema utilizado pela quadrilha para desviar os 2 produtos e garantir a produção da droga. A Polícia Federal acusa 12 empresas de fornecerem éter e acetona para a quadrilha. São empresas absolutamente irregulares, mas o negócio com os traficantes é muito atraente. A quadrilha, além de pagar à vista, coisa rara no mercado de produtos químicos, dava uma margem de 50% a mais de lucro. O proprietário de uma dessas empresas reconhece que saiu da falência com as vendas, mas nega que soubesse para que seria usado o éter e acetona. E eu disse, eu não tenho dinheiro, nem tenho crédito, porque eu estou vindo de uma falência. Pois é, entendeu? Estou vindo de uma falência, estou me remontando, eu digo, eu não tenho. Então ela falou, não há problema, porque nós podemos, os meus clientes têm interesse em comprar à vista, desde que você me faça um desconto. Nunca me disseram que eles iam fazer isso, só estou comprando teu produto para fazer isso. Depois eu também tomar conhecimento através de jornais. Comprada a química, começa a funcionar o sofisticado esquema rodoviário da quadrilha. O caminhão é carregado dessa forma, com sacos de ração animal, cobrindo os tambores de éter e acetona. A operação é triangular. Para enganar a fiscalização, a quadrilha faz diversas operações de compra e venda em 3 estados do país. Nós estamos na Zona da Mata, no leste do estado de Minas. Um ponto estratégico no tráfico. É de uma pequena cidade dessa região que saía a maior quantidade de produtos químicos para a quadrilha. A cidade é Cataguases. A polícia descobriu que essa pequena empresa da cidade forneceu mais de 150 mil litros de éter e acetona para a quadrilha. Um volume absurdo comparado com o consumo desses produtos no único hospital de Cataguases. A quantidade vendida para a quadrilha daria para abastecer o hospital até o ano 2400. Voltamos para a estrada, Cuiabá, Mato Grosso. Pelas notas fiscais, a química comprada no sul era destinada a empresas fantasmas da região. O destino verdadeiro era outro.
A viagem dos caminhões sempre acabava em grandes fazendas como esta, que tem cerca de 2.000 hectares. O dono dela era conhecido como um grande pecuarista aqui do Mato Grosso. Mas pecuária mesmo, na verdade, era só para esconder a verdadeira atividade da fazenda. A quadrilha tem um consórcio de fazendas como esta, que serve de base para a última etapa do tráfico, a operação aérea, que leva o éter e acetona para a Bolívia. Os pilotos são contratados aqui no aeroporto de Cuiabá. Esse tipo de avião com lugares para 6 pessoas é o mais usado pela quadrilha. O piloto tira os bancos traseiros para carregar os tambores de éter e acetona. Em cada viagem, ele leva 4 tambores de 200 litros. O risco de explosão é muito grande por causa do calor. Por isso, ele só viaja antes do nascer do sol, às 5 horas da manhã. Nós fizemos uma viagem dessas neste pequeno avião. O piloto, segundo a Polícia Federal, já fez o tráfego. Ele nega, mas diz que esse serviço é muito comum entre os colegas. Esse é o momento mais perigoso da viagem. É a hora que o piloto tem que atravessar a fronteira do Brasil com a Bolívia, fazendo o tráfego. Mas isso em teoria. Na prática não tem problema nenhum. Agora, por exemplo, nós estamos entrando em território boliviano de forma clandestina e não está acontecendo nada. E estamos justamente sobre o aeroporto da Força Aérea Boliviana. A pista você vê aí embaixo. Amanhã você vai conhecer os 8 chefões que controlam a máfia da cocaína no Brasil. Boa noite. Lucrativa. O tonel comprado a 6.000 cruzados em São Paulo chega à Bolívia 100 vezes mais caro. É vendido a 600.000 cruzados. Os riscos são fatais. Éter e acetona são extremamente inflamáveis. Por isso, dezenas de aviões do tráfico já explodiram por causa da pressão e do calor. Nós fizemos este pouso clandestino em pleno território boliviano, numa pequena pista de grama. Tivemos que sair logo, pois aqui não se pode confiar em nada. Esta é Cuiabá, uma pequena capital de 600.000 habitantes, mas no tráfico de drogas é a maior de todas. Segundo a Polícia Federal, 5 dos 8 chefões da maior quadrilha de tráfico de cocaína do país vivem aqui. Nós acreditamos que Cuiabá está dividido assim como se fosse um conselho. Nós temos diversos inquéritos instaurados, mas sempre aparece um testa de ferro que é preso em flagrante. Em seguida, através de investigações, a polícia consegue indiciá-los, mas a prisão em flagrante é muito difícil. De todos os chefões da quadrilha, apenas um está preso. Juca Galiano, o autor intelectual de todo o esquema. Outro chefão condenado, Antônio da Costa Garcia, o Totó Garcia, hoje em prisão domiciliar, é o responsável pelo transporte do dinheiro da venda da química da Bolívia para o Brasil. Os outros 6 vivem em liberdade. Este é Michel Teodósio Gomes, que centraliza as compras da química nas empresas de São Paulo. Quem organiza o esquema rodoviário é este homem, Gerson Palermo. Ele envolveu mais de 100 caminhoneiros no esquema. Segundo a Polícia Federal, Palermo ficou milionário em menos de 2 anos de tráfico. Esta é a casa onde ele mora. Tem piscina e este é um dos carros dele. Palermo também tem uma fazenda, uma revendedora de caminhões, a maior aqui de Campo Grande, e está construindo um hotel de luxo na cidade. E uma curiosidade, além de enganar a polícia durante esse tempo todo, ele também engana o fisco. Até hoje, nunca declarou imposto de renda ao país. Nós tentamos conversar com todos os chefões. Nenhum nos recebeu. Procuramos Cláudio Mainardi. Procuramos também Antônio Mariano de Deus. Segundo a polícia, os 2 criaram um consórcio de fazendas com pistas de avião para fazer o tráfico. Por favor, o seu Antônio Mariano. Ele não está. Onde que ele está? Quem está falando? Um amigo dele. O seu Expedito não esteve aqui? Nós marcamos um encontro aqui. Expedito? É. Não, que eu saiba não. Nem o seu Onildo? O Nilton também não. Os responsáveis pela ponte aérea que leva a química para a Bolívia são 2. Expedito Nédio da Silva e o ex-piloto do governo do Mato Grosso, Onildo Simão de Lima. Encontrar os 2 também é difícil. Eles moram em mansões com forte esquema de segurança. Os empregados não dão informações. Mas ele trabalha onde? Oi? Ele trabalha onde? Nem as namoradas. Nós conhecemos muitos pilotos aqui, né? Mas por nome assim é difícil a gente decifrar. Mas o que mais preocupa as autoridades é que a cocaína já não é só refinada fora do Brasil. A mesma quadrilha também importa a pasta básica da Bolívia para o refinamento no Brasil em fazendas como esta. Nós entramos aqui com a ajuda de um agente da Polícia Federal armado com metralhadora. Aparentemente, essa é uma fazenda comum. Tem uma rica pastagem para o gado e 5 fornos iguais a este para assar comida.
Mas foi aqui que a Polícia Federal fez a maior apreensão de produtos químicos. Aqui na frente, neste galpão, os agentes apreenderam 450 tambores de éter e acetona. A Polícia Federal anunciou hoje a apreensão de mais 1.200 tambores de éter e acetona. Foi no Pará. A carga vinha da Europa através do Suriname e ia seguir a rota do Peru e da Bolívia através do Amazonas, Solimões. Veja...